Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos assiste aqui em suas residências, uma boa tarde. Eu quero iniciar a minha fala apresentando aí e parabenizando um trabalho que está sendo feito no conserto de calçamento na rua Valtrudes Nogueira. E também quero fazer um alerta à comunidade. Cristiano, se puder soltar as imagens, eu quero fazer um alerta para a comunidade, que a prefeitura está lá fazendo esse trabalho, essas remoções das pedras quebradas, trocando, o vereador Bruno, refazendo todo esse trabalho, mas eu gostaria que vocês, moradores dessa rua, ficassem alertas para a situação que acontece ali, que é a condição de um prédio que está sendo feito. E alguns moradores relataram que, devido ao grande fluxo de caminhão de entrada e saída, obviamente que acabou dando problema nessa rua. Então é importante que nós apuramos os responsáveis por essa construção e que, se eles, de alguma forma ou de outra, quebrarem o patrimônio público, que eles sejam responsabilizados em estar fazendo a reparação. E aí, para isso, a comunidade tem que estar atenta e chamar a fiscalização, ligar para o 156, solicitar a presença de um fiscal para atuar essa empresa ou esse empresário para que faça esse trabalho na sociedade, nessa rua. Mas quero parabenizar o empenho da Secretaria de Serviços Urbanos, em nome do secretário Michael Schneider, do diretor Ricardinho, toda a equipe, a urbanizadora também, que participa aí. Mas um assunto que não deixa de ser comentário, não deixa de ser falado em toda a cidade de Blumenau e toda a região, é o que aconteceu aí com essa verba que veio do Ministério da Saúde. Lamentável, vereador Bruno. Lamentável saber que Blumenau tem 33% do PIB de Santa Catarina, vereador Adriano Pereira, e recebeu nem 2,5% dos 30 milhões que veio para Santa Catarina. Eu não estou aqui condenando Ibirama, que recebeu 1.397.000. Não estou condenando aqui São José, onde tem o senador Dário Berger, que recebeu 2.900.000. Eu estou condenando, eu estou condenando o falso moralismo que nós impusemos dentro da cidade de Blumenau. Que quando nós vamos para Pomerode também, não tenho nada contra, nós temos deputado federal. Jaraguá do Sul, nós temos 2 deputados federais. Blumenau não tem ninguém. Mas é porque aqui a caça ao político faz parte de vender jornal, faz parte da mídia e de algumas bocas alugadas. Desencoraja as pessoas de vir aqui à frente e fazer um discurso favorável e se colocar à disposição. Tivemos excelentes candidatos a deputado federal aqui em Blumenau. Vereador Jovino, vereador Marcos da Rosa, até o próprio empresário, vários empresários, pessoas com conhecimento que poderiam estar defendendo, e eu tenho certeza que, se estivessem lá em Brasília, iriam acompanhar o ministro e já no meio do acompanhamento já ia pedir, vereador Bruno, com certeza mais dinheiro. Hoje, das 3 ambulâncias do SAMU, só temos uma ambulância. E aí, enquanto cidades menores que Blumenau pensam em aumentar a representatividade, Blumenau quer diminuir. Blumenau quer diminuir. Blumenau não precisa ter. Enquanto que nós não mudarmos a cultura da nossa sociedade e de algumas bocas alugadas que não vêm aqui falar e só vêm criticar, nós vamos ficar à mercê. Aí o vereador Marcelo Lanzarini, presidente dessa casa, diz assim, nós temos que ir atrás de recurso. Mas, vereador Marcelo Lanzarini, presidente, se você pegar uma passagem aérea e ir para Brasília, você vai ser condenado. Porque você está usando da verba pública. Como aconteceu com o meu querido amigo Caminha, que foi para Brasília buscar, e juntamente comigo, buscar recursos para fazer pavimentação de rua, fomos sacramentados porque estamos usando das benécias da sociedade, mas nós não temos representante. Nós não temos ninguém que possa nos defender aqui. Nós não temos ninguém que possa conversar conosco. Tínhamos na época e trouxeram muito recurso. Agora, nós dependemos da boa vontade de alguns deputados federais, que eu não tiro a razão. É aquela história da pizza. Eles vão cortar as fatias maiores para as regiões dele, o farelo vão jogar onde ganharam alguns votos. E olha, foram mais de 70.000 votos que saíram de Blumenau para deputados de fora da cidade. Agora, imaginem, 70.000 elegi aqui em Blumenau 1. Mas por que isso? Porque não tem coragem de vir aqui na tribuna e dizer que precisa aumentar
a representatividade da cidade, porque nós precisamos defender a cidade. Eu não tenho medo de enfrentar a opinião pública, a partir do momento que eu consigo trazer recursos para a minha cidade, a partir do momento que eu consigo trazer, com muita tranquilidade, uma saúde melhor. Agora, uma cidade como Blumenau vai ficar sem ambulância, vereador Bruno. Uma cidade que nem Blumenau vai ficar sem assistência do governo federal. Por conta de alguns medos, por conta de, eu não vou falar isso, que não é isso que a sociedade quer escutar. Ouça a parte. Vamos ouvir também, com autorização do orador, em a parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Almir, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Eu acho engraçado porque fiquei sabendo que algumas dessas bocas alugadas aí fora ficaram nervosinhos aí depois de algumas falas feitas aqui nesta casa, né? Engraçado que a gente não pode ficar bravo com o que eles falam lá fora da casa, de nós vereadores, mas se a gente fala do que eles fazem contra nós, né, eles ficam bem irritadinhos ou irritadinhas, né, lá fora, né? Mas a nossa luta continua. Quero dizer que também fui uma vez só a Brasília, mas se eu fosse aqui fazer um relatório, apresentar aqui para a comunidade quantas ruas, quantos recursos vieram, quantas ruas foram pavimentadas, quantos milhões foram investidos através de emendas parlamentares que busquei junto ao nosso deputado, talvez o povo não iria acreditar, iria até dizer que é mentira. A sorte é que as obras estão aí para serem visitadas, o prefeito inaugurou, cortou a fita, colocou a placa, enfim, a sorte é que estão aí as obras beneficiando a comunidade, servindo os moradores, as famílias dessas ruas que hoje deram adeus à lama, à poeira e aos buracos. A sorte é essa. Inclua sua fala no pronunciamento e já ouça a parte. Vereador Ito. Também vamos ouvir com autorização do orador, em a parte, vereador Ito. Vereador Almir Vieira, parabéns por debater e trazer esse tema. Eu acho que é importante a sociedade saber os trâmites para se buscar recurso. Tem que ter, eu acho que essa noção, os meios sociais, muitas vezes eles malham quem vai a Brasília, mas vamos só refletir um pouco. Eu acompanhei esses 2 anos de mandato, percebi que boa parte, alguns vereadores foram a Brasília, mas não vi nenhum vereador levar assessor junto e pagar diária, receber diária. Então é fácil jogar pedra nos outros. É fácil jogar. E os meios sociais também, todos que foram em Brasília, vocês foram jogados na internet, que estão gastando dinheiro público, e o nosso deputado, infelizmente, por que não usa a mesma performance? Eu acho que 2 pesos, 2 medidas, temos que ter, sim, a nova política, mas com transparência igual, município, estado e também lá em Brasília. Parabéns por esse tema. Obrigado, vereador Ito. Inclua sua fala no meu pronunciamento e quero dizer que Vossa Excelência tem um contato direto e consegue verba muito tranquilamente, né, vereador Ito? O senhor tem o seu deputado federal lá e senador. Ouça a parte. Vamos ouvir também, com autorização do orador, em a parte, vereador Alexandre Caminha. Logo após também, com autorização, o vereador Bruno Cunha. E aí, na sequência, vereador Almir, em função dos apartes, recompõe o seu tempo aí em mais 3 minutos para concluir o seu pronunciamento. Vereador Almir Vieira, economia burra, eficiência ineficiente. Acho que é nisso que a gente resume essa, desculpa a palavra, mas gastação de tempo em falar que sou o mais econômico, aí leva o assessor na primeira ida a Brasília. Gastou R$ 5.700, gente. R$ 5.700, sendo que economizou aqui, durante todo o seu mandato, R$ 600. Parabéns! Parabéns ao deputado Ricardo Alba por ter feito isso, para enviar uma comenda. Vou fazer uma comenda a ele aqui. Né? Vou fazer uma comenda ao deputado Ricardo Alba pela sua primeira ida a Brasília. Nós, quando fomos a Brasília, vereador, e fomos inclusive rechaçados por ele aqui nessa Casa Legislativa, trouxemos R$ 155 milhões para manter a duplicação da 470. Eu quero ver resultado. Fazer mídia social, usar o microfone, eu também sei fazer. Parabéns. Inclua sua fala, meu pronunciamento. Vereador Bruno. Vereador Almir Vieira, a verdade é que muda governo, muda a composição, tem gente que vem, que ganha eleição em cima de um número, que ganha eleição em cima de um time, de um monte de coisa. Mas Blumenau continua desprestigiada. E isso tem vários fatores. E um dos fatores, inclusive, passa pela posição do nosso eleitorado. Que, exemplo, tinham 3 candidatos, na verdade, na executiva da questão do governo, que não foram nenhum deles o mais votado aqui
nas eleições. Deputados estaduais, poderíamos ter eleito mais. Deputados federais, mais. Eu, inclusive, vou amanhã na Assembleia conversar com os deputados que eu tenho acesso para levar algumas reivindicações que a gente recebe nos nossos gabinetes, mas que não está na nossa alçada, tentando conseguir, inclusive, trazer verbas para cá. Mas a gente tinha uma possibilidade muito maior, porque muitas vezes, volto a dizer, Blumenau joga contra Blumenau. Enquanto a gente vê, pelo Estado, campanhas de valorização local, parece que aqui, ao contrário, aqui tenta se denegrir. E aí está o resultado. Se teve gente que se elegeu em cima de valorizar e de trazer as coisas para Blumenau, está na hora da gente cobrar que esses recursos venham. Obrigado, vereador Bruno. Incluo sua fala ao meu pronunciamento e dando continuidade, então, à minha fala. Eu acho que nós, vereadores, temos que nos unir, fazer um trabalho, porque nós conhecemos a essência da política nessa casa. E nós sabemos da dificuldade de conseguir qualquer coisa para trazer para a cidade, conseguir qualquer coisa para fazer uma pavimentação de rua. A dificuldade de se fazer uma faixa elevada. A dificuldade de se fazer um requerimento, uma solicitação de um pedido para que aconteça alguma coisa. Não estou culpando o executivo, é falta de recurso, é falta. Às vezes, até tem alguns que deixam de fazer o seu trabalho por conta de só levar o assessoramento político. Agora, senhores vereadores, caros parlamentares e amigos meus, se eu vou ficar aqui para economizar, para pagar folha de pagamento, eu não vou fazer isso. Se é para economizar, é para usar o dinheiro para limpar rio, vereador Beck, vereador Ito, é para trazer recursos para a saúde, é fazer, vereador Marcelo Lazzarini, um mutirão de catarata, é tentar trazer melhorias para a educação, vereador Gilson. Agora, fazer uma economia para pagar salário? Que isso? Onde é que nós estamos? Nós temos que trabalhar em função e para o povo. E não é isso que acontece. Eu não participo dessa economia. Eu participo da economia que é para ir de encontro ao interesse da nossa sociedade, das reclamações e dos pedidos. E nós temos condição de fazer isso aqui, nós temos condição de levar isso para frente. Lamento, espero que a sociedade organizada, espero que as pessoas que têm conhecimento político comecem a se atenar, porque nós vamos passar a míngua, vereador César Sim, nós vamos passar a míngua esses 4 anos que depender de verba federal, porque nós, vereadores, não temos condição de ter verbas aqui para passar. Podemos sim, agora, com uma nova condição e uma gestão, de talvez fazer um orçamento impositivo e estar liberando verba para fazer algumas questões na nossa cidade, mas são pequenas perto do que tem lá. A verba grande está no governo federal e a gente não vai conseguir fazer nada se nós não tivermos o apoio. Não estou aqui nem falando, porque eu já vi aí um monte de comentário, porque o governador Moisés esqueceu de Blumenau. Volto a dizer, a falta de representatividade faz com que ele olhe para onde tem mais. Isso é natural, isso é normal. É no governo municipal, governo estadual e no governo federal. E nós temos pouca representatividade. Os que estão lá, acredito que estarem fazendo o seu papel. Não estou aqui criticando nem A nem B. E para encerrar, o senhor Cacau Menezes publicou no Diário Catarinense, e aí a contaminação na mídia social. Ele tem a liberdade de fazer isso, a liberdade de expressão, e nós temos que nos defender. Que a Câmara de Blumenau tem 15 vereadores, e cada um tem direito a 15 assessores. Nós temos aqui 225 funcionários, que precisam trabalhar em 2 turnos, porque não cabe todo mundo aqui dentro. E isso foi publicado num jornal, está aqui, isso foi publicado num jornal. Isso contamina muita gente. A Câmara de Blumenau tem 225 funcionários, sendo que tem que trabalhar em 2 turnos porque não dá conta de comportar todo mundo. Uma pessoa dessa devia ter um pouco de bom senso. E antes de fazer uma publicação dessa, que ligue para a mesa diretora, que ligue para os assessores e fale, e pergunte, para que propagar, presidente, uma falácia dessa, um mal desse? Para que propagar no momento que a política vive tão desgastada? Quero dizer que já foi respondido a esse cidadão, ele deve ter entendido, e não tomem como referência, muitas vezes, o que se publica em blog e o que se publica em jornal. Venham conversar com os parlamentares, venham falar com nós aqui, que aí talvez vocês vão ter uma resposta mais certa e concreta. Uma boa tarde a todos.